Olá, professor! Olá, professora! Eu sou Camila. Eu vim aqui para falar sobre literatura na infância, mas antes, para a gente se conhecer um pouco, eu já montei 39 bibliotecas pelo Brasil. Eu sou casada, tenho 2 gatos e coleciono livros da Alice no País das Maravilhas. Nesse vídeo, nós vamos falar brevemente da história e do percurso da literatura para crianças. Antes de falarmos sobre nomes e datas, é importante a gente se conectar com a nossa própria infância e a nossa trajetória com a literatura durante esse período. Como foram os seus primeiros contatos com as histórias? Quem lia para você? Quem contava as histórias para você? Quais foram os primeiros livros que você se lembra de ler com autonomia? Guarde essas memórias para esse nosso percurso. Para iniciarmos, temos que ressaltar 2 questões. A primeira diz respeito às contradições quanto à origem da literatura infantil. E a segunda diz respeito à confusão entre a origem da literatura infantil com a origem do livro infantil. A professora e pesquisadora Lúcia Pimentel Góes aborda a discussão citando autores que afirmam que a literatura infantil seria um gênio incompreensível sem a presença da criança. A discussão introduzida pela autora sobre a origem da literatura infantil nos leva a uma discussão sobre a infância. Na sociedade antiga, por exemplo, não existia infância como espaço separado do mundo adulto, ou seja, não havia distinção entre um mundo e outro. A separação surge a partir do século XVIII, com a ascensão da burguesia. Por isso, Regina Zilberman, em seu livro Literatura Infantil Brasileira, História e Histórias, diz que antes não se escrevia para crianças porque não existia infância. Na opinião de alguns especialistas, podem ser classificadas como as primeiras produções de literatura infantil as fábulas de La Fontaine, as aventuras de Telêmaco de Fénelon e os mais conhecidos como os contos da Mamãe Ganso de Charles Perrault. Para outros, o primeiro livro, que pode ser considerado como infantil, é o livro dos 5 ensinamentos, datado do século V a.C., escrito em sânscrito, cujo conteúdo era de ensinamentos religiosos e políticos direcionados às crianças por meio de fábulas e narrativas. Porém, a primeira indicação é a mais assertiva, pois a concepção de infância surgiu somente no século XVII, no seio da sociedade burguesa, e enfatizava o ser infantil no âmbito pedagógico, iniciando assim o interesse da criação de uma literatura específica para a adaptação dos contos populares e folclóricos, com o objetivo de inserir a criança culturalmente na sociedade. Desde então, a literatura infantil passou a ser considerada uma vertente da literatura. No século XIX, a literatura infantil passa a ser escrita e reescrita, e novos autores, como os irmãos Grimm, surgem, consagrando a literatura para crianças com contos que se tornaram clássicos. Para Nelly Novaes Coelho, autora e especialista em literatura infantil, é nesse momento que a criança entra como um valor a ser levado em consideração no processo social e no contexto humano. Enquanto a Europa lançava seus primeiros livros infantis às vésperas do século XVIII, no Brasil a produção e a publicação foram mais tardias, datando do século XX. O escritor que demarcou a literatura infantil no Brasil foi Monteiro Lobato. Lobato iniciou sua carreira na literatura para crianças com o livro A Menina do Nariz Arrebitado, publicado por sua própria editora, a Monteiro Lobato e Companhia. Embora Monteiro Lobato seja apresentado como um marco na mudança de paradigma da literatura infantil, da tradicional para a questionadora, sua obra apresenta características problemáticas, complexas e contraditórias. Isso porque Lobato era um homem alinhado às teorias científicas e ao pensamento sócio-histórico dominantes na primeira metade do século XX. E, por mais que seus livros infantis tenham valor literário, principalmente pela mudança no conceito de criança, eles devem ser lidos recorrendo-se a edições e também a mediações críticas. Mas por que literatura infantil no Brasil data do século XX? Originalmente, muitas obras são anteriores às publicações de Lobato, porém, elas atendiam à primeira intenção do livro infantil brasileiro, a pedagógica. O livro infantil no Brasil foi criado como um único objeto a ser usado na escola para a leitura. Esses livros foram as primeiras manifestações conscientes da produção de literatura específica para a criança, porém era usado como pretexto para ensinar aspectos de conteúdo escolar. A importância da escola para o desenvolvimento da literatura infantil no período deve-se ao fortalecimento enquanto instituição e às campanhas de escolarização
principalmente primárias, com o aumento de vagas. Segundo Marisa Lajolo, no seu livro Literatura Infantil Brasileira, as grandes mudanças dessa época e a preocupação em transmitir uma ideia de país em modernização foram os principais motivos para que os valores dessa sociedade fossem passados por meio dos livros infantis. Por esse motivo, eles possuem muitas características em comum, centradas na ideia de civismo e com missão formadora e patriótica para as crianças. Ao conhecer brevemente a história do livro infantil no Brasil, podemos observar que é necessário muito cuidado ao selecionar e escolher livros infantis para ler para as crianças. Hoje, muitos livros infantis brasileiros são considerados verdadeiras obras de arte literária para crianças e jovens, mas ainda estão no mesmo lugar que esses livros didáticos e paradidáticos. Por isso é importante entender que a literatura não pretende explicar valores, letras do alfabeto, regras de polidez ou mensagens ambientais e emocionais. Segundo a educadora Yolanda Reis, assim como o leitor adulto procura muito mais que ensinamentos explícitos quando lê um romance, o leitor infantil busca na literatura muito mais do que um ensinamento moral. A literatura se move na esfera do simbólico e apela à experiência profunda dos seres humanos. Por este motivo, ao mesmo tempo que é importante conhecer e ter contato com livros, livrarias, editoras, é preciso saber identificar os livros infantis que disfarçam, principalmente sob o título de conto, as intenções simplesmente didáticas dos adultos e diferenciar os livros de ensinamento que banalizam o texto e o leitor das obras literárias. Nesse breve histórico da literatura para crianças, nós vimos que ele nasce dessa intenção didática, o livro infantil. E é por isso que no próximo vídeo nós vamos falar sobre os tipos de leitores e os tipos de leitura. Até lá!